Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos nessa tarde aqui, para falar sobre a Palavra de Deus, a lição 11 do dia 14 de maio de 2020, celebrando a Palavra de Deus. O texto diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A verdade aplicada diz: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Os objetivos da lição: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Textos de referência, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará um mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Aleluia. Glória a Deus. Introdução. O Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor. E qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus? É um caminho, de bênção. Um salmo sobre a palavra de Deus. Este gigante salmo é uma joia preciosa que ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. É o salmo acróstico. O Salmo 119 é um salmo acróstico de modalidade abecedário. O salmista organiza em 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico, segundo nota da Bíblia de Estudo. O autor tinha um tema que enchia a alma tão grandiosa como a própria vida, que abrangia o comprimento, largura e profundidade no andar das pessoas com Deus. Não bastaria para isso nada menos que todo o poder da linguagem, e desta o abecedário era um símbolo apropriadíssimo. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução, conclusão da presente obra literária. Então nós vemos aqui a excelência do Salmo 119 é um salmo que exalta a palavra de Deus, É um salmo de suma importância, Um salmo de muita instrução. Aí nós vemos também aqui, continuando, a lei e o testemunho, está no 1:2, a lei e o testemunho. A palavra lei, quer dizer, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor, Salmo 119:1. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Aqueles que não a observam sofrerão as devidas sanções. Segundo, designação consiste em testemunho. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. Salmo 119:2. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir dá prova da sua existência. Então, a lei e o testemunho. A palavra de Deus, ela é um instrumento de Deus, que Deus deixou para que o homem possa ser instruído, orientado a cada dia, ser moldado, transformado. E o modelo, O modelo, hoje nós temos o modelo que é Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é a personificação da palavra de Deus, Nele habita
toda a plenitude do divino, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da palavra de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele é um modelo a ser seguido de conduta, né? de pensamento, né? De moralidade, está na pessoa do Senhor Jesus. Ali é o exemplo vivificado ao qual nós devemos seguir, se orientar. E a palavra de Deus, né? Como nós vemos, o salmista aqui falando, muitos creem que esse salmo foi escrito por Esdras, né? Esdras foi o homem que fez, o profeta do Senhor, que fez uma revolução no tempo ao qual o povo tinha sido levado cativo e tinha voltado do cativeiro. E Esdras fez uma revolução. Uma das revoluções, né, era pregar o arrependimento e a observância, né, da palavra de Deus como conduta moral, para que, né, Deus pudesse, né, se voltar para esse povo. Mas essa observância tinha que ser com arrependimento, né? Tinha que conter arrependimento, um desejo de mudança, não é verdade? Então nós vemos, de acordo, deixa eu ver aqui, bem-aventurados, que a palavra de Deus comprova os seus atos e sua maneira de agir, dá prova da sua existência, né? Deus consiste em mandamentos, ou em algumas versões preceitos. Tu ordenar seus mandamentos. Segundo o dicionário da Bíblia de Estudo, palavras-chave, a presente designação consiste em substantivo masculino que significa instrução. A raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Outra designação consiste em estatutos. Este termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos e inabaláveis. Continuando, algumas qualidades das Escrituras, né? Vamos ver aqui, trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procurara descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os efeitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la, né? Sublimidade e bem-aventurança, né, de observá-la. Então, uma das características é justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Salmo 119, 75. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não são amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos. Já a legitimidade fala de observar determinados valores. Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com a sua criatura. Ela visa o bem, construir o caráter do ser humano e não o destruir. Há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, como o decreto estabelecido pelo rei Dário, cujo pano de fundo consiste em uma trama para destruir Daniel, né? Então nós vemos que nem toda lei ela é construída, né? Ela tem os seus procedimentos, tem os seus trâmites, né? Mas a sua como diz aqui, legitimidade, né? Deus não está amparado apenas na legalidade, mas também na legitimidade. Meio trava-língua, né? Então,
as leis elas têm que ser legítimas, né? As leis ela não tem que ser só para determinadas, vamos dizer assim, atender parte, né, de interesses, né, às vezes pessoais, né, como nós vemos aqui citado Daniel. O interesse era destruir Daniel, né? Tinha uma legalidade, era uma lei, mas era legítima? Não, porque servia para quê? Para destruição, né? E a lei ela tem que ser feita para o bem-estar, para o crescimento, para o desenvolvimento do caráter, né, do homem, né, para o norte da conduta moral do homem, né, isso, mas não para destruir. Então tem muitas leis, né, ela tem a sua legalidade, mas não tem a sua legitimidade comprovada, né? Porque na verdade ela emperra, ela atrapalha, ela destrói, ela não liberta, ela não dá crescimento, né? Continuando, o 2:2 diz assim: doce, outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Salmo 119, 103. A lei do Senhor não é amarga, azeda, ácida. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas alívio. Outros textos bíblicos mencionam a doçura do mel aplicada à palavra de Deus. A lei do Senhor não traz peso para a sua criatura, mas alívio. O salmista declara o prazer de observar a lei do Senhor, pois os juízos de Deus são perfeitos, né? Acho que uma da sensação, acho que cada uma experiência pessoal minha, né, quando a primeira vez que eu tive contato com a palavra de Deus, né, a palavra, aquela palavra profética, né, a palavra rema, quando ela entrou, né, dentro do meu coração, né, senti um peso, um alívio, senti alegria, né, aquele amargor da vida que nós tínhamos, aquele vazio se dissipou, né, sentir aquele doce prazer de viver, né, de sentir, de amar, né? Parece que dentro de nós está explodindo, né, uma fonte inesgotável de prazer, de alegria, de adorar, de amar, de abraçar, de chorar, não de tristeza, mas é um choro libertador, um choro de alegria, né? Então a palavra de Deus ela tem esse efeito, essa docilidade, né? A palavra de Deus também ela é verdade. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é verdade. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira. Seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi e será. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus, né? Deus é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus foi revelada por ele e por intermédio dele. Aleluia, glória a Deus. A sua verdade é escudo e broquel. O 3:3, os benefícios das escrituras, né? Então aqui no 3:1 temos liberdade, né? Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Outras versões utilizam a expressão bem significativas como andarei com largueza e viverei à vontade. Andarei em verdadeira liberdade. A princípio, são termos que podem sugerir um viver sem regras e limites, andar conforme der na cabeça, ou deixar a vida me levar. Contudo, uma reflexão honesta e não precipitada à luz das Escrituras revela que esta liberdade é justamente resultado do viver procurando seguir os preceitos do Senhor. Trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus, a liberdade descrita por Paulo. É um erro grave pensar que aqueles que obedecem à palavra de Deus têm a mente estreita e a vida fechada, né? Então não tem a passagem diz assim: não useis da liberdade com Cristo vos libertou para dar lugar à carne. Deus, eles não deu liberdade. Uma vez me perguntaram assim:
eu sou salvo, salvo para sempre. Então se eu sou salvo, então eu vou sair deliberadamente fazendo coisas erradas. Eu falei, não, meu filho, não é assim. Quem tem uma consciência de salvação, né, tem uma consciência de obediência, de viver conforme os trilhos da palavra, né? Se Deus ele me deu uma coisa gratuitamente, né, se é para sempre, mas esse para sempre ele tem um limite, né? Ele tem um limite. Eu posso abrir mão daquilo que foi me dado para sempre, né? Porque Deus ele dá e ele não tira. Deus não tira, mas eu jogo fora, eu desperdiço, eu não valorizo, né? E se eu não quero, né? Se a salvação, né? Ela não é imposta, a salvação é um ato voluntário de cada um, né? Deus ele nos proporcionou a salvação, mas eu voluntariamente, partindo do meu desejo, do meu interesse, do meu querer, né, eu abraço essa dádiva divina, né? Então tem que ter conformidade, né? Tem que ligar na terra e ligar no céu, tem que ser os dois juntos, não pode ser um só, né? Mas se eu rejeitar, como diz aqueles que apostatam, eu vou perder certamente. Mas se eu abraçar, né, se eu tomar posse, ela é minha, ela é eterna. Então nós vemos liberdade, né? Eu sou livre. A outra, estabilidade consciente, equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. O ser humano, ao estabelecer suas alianças, busca ter estabilidade, seu relacionamento seja na profissão e outros aspectos da vida. Embora a estabilidade proporcione conforto e segurança, é fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos por diversos fatores. A relação com Deus é diferente. O salmista escreve que continuava a meditar nos estatutos de Deus, ainda que os príncipes se reunissem para destruí-lo, ou seja, ainda que as circunstâncias pareçam querer afetar-me, continuo a meditar no estatuto do Senhor. Então é uma questão de esperança, né? Nós temos que confiar no Senhor, temos que esperar, embora, né, tem aquele versículo chave, né? Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, né, todavia confiarei, né, esperarei, né, no Senhor, né? Ainda que eu olhe tudo ao meu redor, nada está sendo pautado ao meu favor, mas se Deus prometeu, Ele cumprirá, né? Se eu não vejo uma saída, Deus vai fazer uma saída, Deus vai suprir, né? Deus vai fazer algo em benefício a mim, né? Algo que vai, quando isso acontecer, essa palavra vier até mim, né? Essa direção, ela vai ser doce. Ela vai ser doce, como já diz atrás, né? Ela vai se encaixar perfeitamente, vai me trazer paz, descanso, liberdade. Esses são os efeitos da palavra de Deus. E aqui o texto fala de vida. Eu vou ter vida em abundância, né? Viver pautado na palavra de Deus, eu tenho uma vida em abundância. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, né? Muitas das vezes nós estamos lá embaixo, encurvados, né? Mas a palavra de Deus, ela é vida. O salmista cria a palavra que a palavra de Deus é fonte de renovação e vida. Há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus. Ouvir e cumprir para viver. Pela palavra proferida por Jesus, Lázaro saiu da sepultura. A palavra de Deus como semente que gera nova vida, pois é vida. As minhas palavras são espírito e vida, né? Então, concluindo, né?
o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, mostrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas, porque a palavra de Deus é luz. Deus habita em luz inacessível. E a chave para andar nessa luz, né, é a sua própria palavra. Ela nos dá esse acesso, né? Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrai com ousadia, né, no trono de Deus, pelo novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Entrar pelo novo e vivo caminho. Antigamente tinha um caminho lá no tabernáculo, né, na tenda ali, que chamava o caminho, né? A primeira parte, antes do tabernáculo, tinha uma cortina ali, que se chamava o caminho, né? Que era um acesso à presença de Deus no passado, né? Deus instruiu Moisés. Jesus veio e mudou isso. Agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida é a presença, né? Entronizar na presença de Deus. Primeiro ele nos direciona. Depois a verdade, ele nos limpa. E depois, quando nós alcançamos o coração de Deus, nós vemos a vida de Deus penetrando em nós, a essência da sua presença, do seu caráter. Nós temos que entrar pelo caminho e passar pela verdade, né? A verdade é quem? A palavra é aquela que limpa, né? E a vida, né? Como Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Oh, glória a Deus! Cristo é quem vive em mim. Ele vivia pela fé no Filho de Deus. Que vivamos pela fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? E sejamos cada dia orientados e instruídos pela sua palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Continue, né, orando e meditando na palavra de Deus. Lição 11, celebrando a palavra de Deus. Deus a todos abençoe. Um grande abraço.